Glória a Deus. Como aqueles que me antecederam falaram, nosso coração está radiante mesmo com o que nós vivemos nesses últimos 6 anos, né? Eu disse na sexta-feira que, enquanto eu estava aqui, né, durante a ministração de louvor, antes da abertura com o pastor Paulo Mazzoni, eu pude lembrar, passou um filme na cabeça, né? E eu lembrei que nos nossos primeiros cultos, lá na Rua Floresta, nós tínhamos menos pessoas do que aquelas que estavam em cima do palco. Nós tínhamos menos pessoas do que estavam aqui nos instrumentos, dançando, cantando. E é muito louco como a gente consegue ver quando Deus ele quer materializar a obra dele, né? Falei isso no culto das 10, as probabilidades humanas de nós darmos errado eram todas, né? Não havia possibilidade humana de dar certo. A realidade é essa, né? Imagina, 7 meses reunindo como igreja, concentrando todo o esforço, todo o recurso que era tão escasso, para a gente conseguir pelo menos deixar o salão que nós tínhamos apropriado para receber pessoas, e aí nós somos surpreendidos pela pandemia, né? E aí nós ficamos quase 2 anos sem poder nos reunir. Nós não tínhamos canal no YouTube, nós não tínhamos câmeras. Os primeiros cultos de transmissão online que nós fizemos aconteceram com o celular, né? Nós não tínhamos 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube, por isso nós não podíamos transmitir ao vivo o culto. Nós fazíamos pelo Google Meet, se eu não me engano. Olha que loucura, né? E pensar que os nossos primeiros 2 anos, nós não pudemos comemorar presencialmente, porque nós estávamos em lockdown. Fizemos alguma coisa online, com o pouco de estrutura que nós tínhamos, e o nosso aniversário de 3 anos foi o primeiro aniversário que nós conseguimos fazer uma celebração presencial, mas ainda de máscara, ainda com um pouco de distanciamento. Então, o nosso primeiro aniversário, sem nenhum resquício da pandemia, foram os 4 anos. Né? Quando nós completamos o nosso 4º ano, nós tivemos a primeira celebração sem máscara, sem distanciamento, e ver o que Deus fez. Estava falando sobre isso com os meus pastores e com a nossa diretoria. O que queima no nosso coração desde o dia em que nós pisamos aqui sempre foi a manifestação de Deus na cidade de Bauru, uma transformação social. Nós viemos para cá para vivermos um avivamento. Desde o início eu sempre frisei isso, mesmo que pelos olhos da fé, quando nós tínhamos 8, 10, 12 pessoas assentadas, né, durante um culto de celebração. Não era uma célula, era um culto de celebração. Era tudo que nós tínhamos ali, né? Mas nós tínhamos uma convicção e uma clareza daquilo que Deus nos pediu para fazermos na cidade de Bauru, né? Que era trazer ali, né, toda a lenha e o altar necessário para que o próprio Deus respondesse com fogo e trouxesse um avivamento para essa cidade. E é isso que nós estamos buscando fazer. Então, quando eu estava refletindo sobre tudo que nós vivemos, a nossa história já vai ficar marcada na história de Bauru. Olha o que nós vivemos em 6 anos, podendo trabalhar apenas 3. Nós não viemos com um grupo de pessoas, nós não saímos com um grupo de pessoas. O Senhor foi se encarregando de trazer aquele que Ele ia salvar e aqueles que Ele iria reconciliar, aqueles que Ele iria libertar, aqueles que Ele iria curar. E foi tão especial porque a gente conseguiu ver que Deus, Ele
não está preso ao que as pessoas acham ou o que os consultores trazem de informação técnica, né? Eu fico pensando, se eu fosse procurar algum consultor, né? Qualquer um daqueles que falam que tem um método infalível, todos eles iam falar, não faz, porque já deu errado. Não é verdade? Mas Deus falou, faz, e Ele fez dar certo. E hoje nós estamos com 6 anos, e poderia buscar uma zona de conforto, não é verdade? Os investimentos estão acabando, falta alguma coisa, é verdade, mas muito pouco perto do que nós fizemos. Não é verdade? Poderíamos trabalhar de uma forma muito tranquila. Afinal, está tão bom aqui, por que nós não construímos uma tenda para cada um de nós e ficamos aqui todos reunidos, não é verdade? Uma vez Pedro já disse isso, não é? Só que não é sobre isso. Eu me lembro que o que motiva é celebrar aquilo que Deus faz, mas olhar para aquela missão que Ele nos designou. Enquanto nós ainda não enxergarmos uma manifestação tão forte, uma materialização tão forte da obra de Deus no nosso meio, né, a obra não vai ter acabado. Enquanto nós ainda tivermos aqui na cidade de Bauru pessoas que não confessaram Jesus, que os joelhos não se dobraram, nós ainda temos muito trabalho para fazer aqui na cidade de Bauru. Então, nós não nos preocupamos com a história bonita até aqui, né? Nós não nos preocupamos com o conforto que nós poderíamos ter se ficássemos quietos, não é verdade? Mas o Senhor, Ele nos impulsiona para o novo, né? Ele nos impulsiona para um novo tempo, e para a gente acessar esse novo tempo, nós precisamos nos tornar outras pessoas, né? Pessoas diferentes, pessoas melhores, cristãos melhores. Então, não existe a possibilidade de acessarmos o novo de Deus sendo as mesmas pessoas que nós fomos até ontem. Então, nós estamos finalizando um ciclo e iniciando outro, né? Nós estamos aí entrando no último ciclo para fecharmos os 7 anos completos. Né? Um ciclo completo são 7 anos, mas todos os anos nós fechamos ciclos. Então, nós fechamos um ontem e vamos abrir outro hoje. E quando nós prestamos atenção do que significa a nossa frequência ou participação em alguma instituição, seja ela cristã ou não, seja ela família ou outra, nós precisamos entender que quando nós fazemos parte de algo, o que vai acontecer nessa instituição de forma positiva ou de forma negativa vai respingar em todos aqueles que fazem parte daquela instituição. E é por isso que eu quero que você entenda essa pregação como a igreja de Cristo, para que você entenda que tudo aquilo que nós formos fazer, positiva ou negativamente, ou por omissão, porque também é um ponto, a igreja pode se omitir. Tudo que nós fizermos aqui junto, nós vamos fazer refletir de maneira positiva ou negativa a todos que pertencem àquela instituição. E, obviamente, você vai poder também trazer para a sua família. É uma instituição. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Então, veja, tudo aquilo que você faz para a sua família como instituição, bom ou ruim, todos que estão na sua casa vão pagar ou vão colher. Se você está numa instituição financeira, uma empresa, e você faz algo positivo, todos que estão lá, direta ou indiretamente, vai colher. Mas se você faz algo errado, direta ou indiretamente, todos que estão lá vão colher também. Então, observe que nós estamos aqui há 6 anos. E nós estamos aqui com tipos de público diferentes. Nós temos aqueles que literalmente roeram o osso, né? Ou seja, tudo aquilo que estava além do alcance foi feito. Nós tivemos aqueles que simplesmente assistiram. E nós tivemos aqueles outros que, por muito, né, fazem os apontamentos daquilo que não foi feito, não considerando aquilo que foi feito.
e também não trazendo nenhuma solução prática do que fazer. E se traz algo prático do que fazer, mas eu não vou fazer, procure alguém que faça, né? Mas a grande questão é que o Senhor nos estabeleceu, e para entrarmos nesse novo tempo, para entrarmos nessa nova unção, eu e você, essa noite, vamos precisar nos tornarmos pessoas melhores do que nós entramos aqui. Então, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 33, verso 7. Quero falar com vocês sobre o lugar do encontro. Você pode acompanhar comigo a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim: E Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Mas sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, lhe servia como auxiliar. Este não se afastava da tenda. Eu quero que você entenda que hoje a igreja, ela é o aumento da nação de Israel, porque até então as pessoas pensavam que Jesus ele tinha vindo somente para os judeus, mas na verdade ele veio dos judeus, também para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. E aqui, o que está acontecendo? Moisés, ainda na prerrogativa, né, de comunicador, de porta-voz, de líder, né, ele tinha a prerrogativa de escutar a Deus. Eu e você sabemos que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, embora ele seja um rabisco, um escopo, uma sombra daquilo que seria o novo, né, ele tinha as suas prerrogativas. O que significa? Significa que naquela época, né, nem todos, ou na verdade, a maior parte da população não tinha nenhum acesso a Deus. Eles conseguiam ter acesso a Deus por intermédio daquele que o Senhor colocava para liderar. Então nós tivemos ali os patriarcas, depois nós tivemos os juízes, nós tivemos os profetas, né? Depois vieram a época dos reis, até que Jesus vem, e quando ele vem, padece no madeiro e ressuscita, ele rompe o ciclo, e aí sim, ele dá a abertura para que todos nós pudéssemos ter esse acesso ao local de encontro. Esse acesso ao local de encontrá-lo face a face, de falar com ele individualmente, assim como o texto diz, assim como você fala com um amigo, olho no olho, sozinhos, individualmente. E observe que o texto que nós lemos, ele fala que quando Moisés, ele ia falar com o Senhor, né? Olha que interessante, a tenda estava montada para todos aqueles que precisavam de aconselhamento, né? Mas quando Moisés, ele ia falar, o texto diz que descia uma nuvem, né? E ali a presença de Deus, né, impregnava naquele ambiente, e Moisés começava a falar com Deus. E olha que interessante agora, o texto diz que quando isso acontecia, todo o povo, eles, para prestar reverência, respeito, adoração, que todos eles se colocavam em pé, e eles iam ali na entrada da tenda deles, né? Se fosse hoje, para você entender, seria na calçada da sua casa, né? Se você mora num apartamento que tem varanda, seria na varanda do seu apartamento. Se você mora em um apartamento que não tem varanda, não tem sacada, seria a janela do seu apartamento. Mas o que o texto está falando é que quando ia acontecer isso,
né? Olha que coisa, imagina que o povo não tinha esse privilégio na época. Então, eles sabiam o que estava acontecendo, mas eles não conseguiam falar com Deus. Ou seja, Deus falava com Moisés e na sequência Moisés comunicava todos. E olha o que acontece, Moisés, ele entrava e ele ficava ali com Deus, e depois que finalizava ali a conversa, talvez as exortações, as instruções, né, o encorajamento, o impulsionamento, né, os próximos passos, quando acabava isso, o texto diz que Moisés ele saía. Ou seja, ele encerrava e ele voltava para os seus afazeres. Então imagina eu assim, tipo, gente, acabou o culto aqui, está encerrado, né? Cada um volta para sua casa, ou volta a fazer o que tem que fazer, vai para o trabalho, vai comer alguma coisa, né? As crianças vão brincar. Mas observa que o texto aqui, ele traz um apontamento muito importante. Por quê? Porque o texto diz que Josué, que era um dos auxiliares de Moisés, este não se apartava daquele local quando a presença de Deus descia para falar com Moisés. Moisés saía, mas Josué ficava do lado de fora, mas ficava. Tipo assim, eu estou mais perto que eu posso. Eu não tenho, veja bem, eu não tenho a prerrogativa, mas eu estou mais perto que eu posso. E eu vou ficar o máximo de tempo que eu puder. Eu vou ficar o máximo de tempo, porque, cara, é a presença do próprio Deus que está aqui. É a presença do próprio Deus que está aqui a poucos metros. E ele ficava, isso acontecia com muita frequência, porque o texto diz que todas as vezes que Moisés ia consultar o Senhor, ou ia falar com ele, ele armava a tenda fora do acampamento, e Josué, eu fico imaginando, quando Moisés, ele já passava ali para começar a montar a tenda, Josué já ia se aproximando, o texto fala que era próximo, né? Mas não fala a distância exata, mas imagina a tenda ali, e Josué aqui, né? Imagina aquele estrondo, aquela loucura, gente, era o próprio Deus que estava ali, né? Não era um amigo, não era uma banda. E imagine comigo, se aqui com mais de 60 mil reais de lã de rocha, para não sair som, a parede dessa grossura, os vizinhos ainda reclamam de som. Imagina aquela época que era só uma tendinha. Claro que ele não ia ficar assim, né? O texto não fala que ele ficava espiando, né? Mas imagina ali, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Cara, será que eu vou escutar Deus falar? Será que vai vir um relâmpago? Será que vai vir um trovão? Eu fico meio fascinado com essas coisas. Por quê? Porque, cara, era a presença de Deus que estava ali, e era o máximo que Josué podia chegar perto até o momento. Agora, olha o que isso vai fazer com que aconteça na vida de Josué. Nesse tempo, ainda não se tinha nenhum dado, pelo menos registrado, que Josué seria o sucessor de Moisés, como foi. O que acontece é que Moisés tinha a prerrogativa, e ele começa, né, ali a liderar todo aquele povo, e ele sai do Egito, período de Êxodo, né, eles saem ali do Egito, do cativeiro, da escravidão, e eles vão partindo rumo à terra prometida. E aí o texto fala que ele montava a tenda lá e fazia uma fila imensa. Para quê? Para que ele pudesse aconselhar, instruir. E aí o sogro dele dá um conselho para ele. E aí Deus manda ele pegar 70 homens idôneos, leais, fiéis, de caráter, de integridade, para que ele repartisse a unção. É a primeira vez que nós encontramos um compartilhar de unção na Bíblia. Ele compartilha a unção dele, parte da unção dele, com esses 70. Agora, olha que interessante. Ele compartilha isso, mas as pessoas que são escolhidas ainda não tinham a prerrogativa de falar com Deus, mas de ajudar a cuidar do povo. Agora, o que nós vamos ver que acontece depois? É que o tempo dos 40 anos, ele se encerra. Só que Moisés, ele dá uma escorregadinha, né? Ali, eu sei que Moisés é diferente da gente, né?
E a gente é muito mais calmo, tem muito mais domínio próprio, tem muito mais sensatez do que Moisés, eu sei disso. Mas, né, Moisés está lá, uma vez, instruindo o povo, e de repente, o povo fica com sede. Imagina, no deserto, normal ficar com sede, né? E aí tem uma rocha lá, e Deus fala: Moisés, fala com a rocha e dá água para o povo. E Moisés vai lá, bate na rocha e dá água para o povo. Ele vai lá, dá uma batidinha, e o povo toma água. Só que depois acontece de novo. Só que olha que eu e você precisamos tomar cuidado, e é essa a ênfase da mensagem que eu quero que vocês entendam. Um novo tempo, uma nova pessoa, novos hábitos, novas ações, nova maneira de pensar, nova maneira de considerar, nova maneira de agir. Deus fala assim para Moisés: Moisés, agora eu quero que você fale com a rocha. Espera aí, Moisés, bom, eu bati uma vez, saiu, não é verdade? Mas a questão não é dar certo, é obedecer a Deus. Ele fala: fale com a rocha. Mas Moisés estava meio carrancudo aquele dia. Eu sei que não acontece com vocês, gente. Na verdade, vocês precisavam ensinar para Moisés, como que ter domínio próprio é importante hoje. Mas Moisés não tinha ali naquele momento, e ele dá uma pancada. Jesus não envergonhou ele, fez a água sair, mas lembre-se, toda a nossa desobediência tem uma consequência. Depois, lá, imagino eu que num dos particulares desse, né? Deus leva Moisés num alto, no monte, né? E ele fala: ó Moisés, está vendo isso aqui? Estou vendo. Cara, lembra que eu te prometi? Lembro. Lembra que eu te falei que tinha uma terra prometida para o seu povo? Lembro. Lembra que eu te falei que essa terra ia dar leite e mel? Lembro. Você lembra disso? Lembro. É essa terra. Fico imaginando Moisés. Uau, meu Deus, cara. É essa terra que eu vou dar para vocês. Jesus, cara, Deus, que legal. Como que a gente vai entrar nisso? Então, o povo vai entrar, mas você não. Como assim? Fiquei 40 anos aqui, está de brincadeira comigo, como é que eu não vou entrar? O povo... Lembra aquele dia, Moisés, que eu falei para você falar com a rocha? Você bateu, cara. Por causa disso, você não vai entrar. Mas observe que o texto é sobre Josué, não é sobre Moisés. Fiz essa rápida resumo da história para que vocês entendam aqui aonde Josué entra, né? Aí depois nós vamos ver lá em Josué 1, morre Moisés e Josué, filho de Num, né, vai assumir. Agora, imagina isso, gente. A própria experiência que Moisés teve, Josué tem a primeira dele. Deus fala assim: Josué, Moisés é morto. Ele morreu. Mas assim como eu fui com ele, eu serei com você. Você vai entrar na terra que mana leite e mel. Mas eu quero te dar uma orientação, porque é um novo ciclo, é uma nova estação. Você precisa instruir o povo, você precisa conversar com o povo. Eu quero ler mais um texto com vocês agora em Josué 3, verso 4 e 5. Deus fala com Josué e Josué vai comunicar o povo. E o texto diz assim: haja, contudo, entre vós e ela, a arca da aliança, uma distância de 2.000 côvados, aproximadamente 1 quilômetro, 950 metros, 1 quilômetro. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Preste atenção. Portanto, por este caminho, nunca vocês passaram antes. E disse Josué ao povo também: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O que está acontecendo aqui, gente? Era uma mudança de ciclo. Eles estavam saindo do deserto. Eles estavam entrando na terra prometida. Então eles estão levando a arca da aliança, que representava a presença de Deus.
E eles recebem uma instrução, vamos manter 2.000 côvados aqui, 1 quilômetro de distância, e por onde ela passar, vocês passarão, e esse é o caminho que vocês passarão. Mas prestem atenção, esse caminho que vocês vão passar, não são aqueles que vocês passaram 40 anos. É um caminho novo, é um caminho que vocês não conhecem. Só que observa que num lugar desconhecido, no novo de Deus, não tem muita instrução além disso. É o relacionamento diário. Como eu disse para vocês, o Novo Testamento nada mais é ali do que a cor, né, do rabisco, da sombra que acontecia no Antigo Testamento. Moisés foi o libertador, Jesus é o Salvador. Josué, ele entra com o povo na terra prometida, né? O nome de Jesus, Yeshua, vem de Joshua, ou seja, vem da mesma raiz que Josué, ou seja, eu vou levar vocês para o novo. Qual é o novo? É a nova aliança em Cristo, é uma sombra. O que Deus estava falando aqui, através de Josué para o povo? Ei, antes vocês recebiam ali uma coluna de fogo, para vocês não sentirem frio à noite. Vocês recebiam uma nuvem para fazer sombra durante o dia. Vocês recebiam o maná na porção exata, ali, contadinho. E aqueles que tentavam ainda, o texto fala, quando nós começamos a ler toda a história do exílio, que aqueles que tentavam guardar um pouquinho para o outro dia, com medo que Deus não provesse ali, o texto fala que o que eles guardavam apodrecia. Só que o que o Espírito Santo está falando aqui, através de Josué, o Espírito de Deus, para aquele povo agora não tem mais maná, agora não tem mais a sombra, agora não tem mais a coluna de fogo que vai aquecer vocês. Mas veja, agora vocês vão entrar na terra prometida, nessa terra ela vai manar leite e mel, só que entenda, vocês vão precisar extrair o melhor dessa terra. O maná não vai mais cair. O maná não vai mais cair. Agora vocês vão ter árvores para sombra. Vocês entendem a transição? Então veja, nada mais é o tempo de exílio do que o nosso tempo de deserto, o nosso tempo no pecado, o nosso tempo antes de entregarmos a nossa vida para Cristo. A gente anda em círculos, não é? Mesmo quando às vezes a gente consegue algum sucesso no nosso mundo secular, sem Jesus, nós caminhamos a passos largos para a perdição. Só que quando nós encontramos Jesus, é isso, olha, agora você não é mais escravo, o povo estava deixando de ser escravo. Agora vocês não vão andar mais em círculo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós saímos daquilo que nos prende. Agora vocês são filhos, agora vocês vão colher o melhor dessa terra, porque aqui eles entraram na terra que mana leite e mel. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que acontece? Agora vocês já foram abençoados com todas as bênçãos celestiais. Pastor, o que isso significa? Significa que essa foi a palavra que o Senhor nos deu, que o nosso tempo de entrave, o nosso tempo de ter que fazer força, e quando eu digo força, não naquilo que cabe a Deus fazer, porque só Ele faz, mas aqueles que fizeram força para isso aqui ficar pronto, sabem do que eu estou falando. Aqueles que tiveram que gastar energia, aqueles que tiveram que perder o sono, aqueles que tiveram que abdicar de um tempo de lazer para acontecer o que nós estamos vendo aqui, vocês entendem o que eu estou falando, mas veja, o que o Senhor disse é que existe um novo tempo em que nós vamos entrar, agora um tempo de abundância, um tempo de paz, um tempo de avanço, um tempo de acúmulo de riquezas. Agora entenda o que eu vou falar para vocês. O texto diz claramente que o que estava acontecendo era para o povo. Pastor, o que isso significa? Significa que as bênçãos, o favor, o novo de Deus é para aqueles que fazem uma aliança com Deus e com a noiva. É uma aliança com Deus, como eu disse, o que respinga na instituição, respinga em todos que fazem parte dela. E é o que aconteceu já, mesmo nesse tempo de muita luta, de muito trabalho, de muito esforço. Nós recebemos aqui,
empresários quebrados com força. Tem aquele termo, né, ditado popular, estava devendo até as cuecas. E alguns chegaram aqui, já não tinham mais nem a cueca, tinha perdido tudo já. Pastor, mas e agora? Ei, existe um favor de Deus sobre nós. Se você fizer uma aliança com Cristo, você. Pastor, mas não, eu não vim aqui por causa de mim. Olha a mentalidade de quem não entende, fica andando em círculos no deserto. Não passou por uma metanoia, não consegue viver o novo de Deus, quem não se porta como uma nova pessoa, transformada por Cristo. Esquece as coisas, primeiro você. Não, o problema é só o dinheiro para pagar as contas. Não. O dinheiro é depois, é você primeiro. Ele quer te libertar primeiro. Ele quer te deixar inteiro novamente, porque você está quebrado. Na verdade, a sua empresa é um reflexo seu. Ele quer te fazer inteiro. Ele vai te fazer prosperar. Mas primeiro você. E essas pessoas que entenderam e começaram a seguir os princípios da aliança de Cristo, começaram a prosperar como nunca, num curto espaço de tempo. Por quê? Porque existe um favor sobre nós. Por outra maneira, chegaram uns quebrados, continuam quebrados. Por quê? Porque preferiram, ao invés de se tornar uma nova pessoa e acessar o novo de Deus, preferem continuar andando em círculos, como andaram até chegar aqui. Você precisa escolher o que você quer viver hoje. Uma nova pessoa para um novo tempo, uma nova unção para você acessar coisas que você não acessou. Isso vale também para os casamentos. Nós tivemos casamentos arrebentados que chegaram aqui. Qualquer terapeuta de casal ia mandar divorciar. Divorcia, filha, melhor. Mas entenderam que antes de reconciliar um casamento, precisam se reconciliar com Cristo individualmente. Porque com duas pessoas quebradas, você não faz uma só carne inteira. E os casamentos foram restaurados. Por outro lado, alguns chegaram quebrados e optaram por continuar quebrados. Por quê? Porque querem continuar fazendo aquilo que sempre fizeram. Não estão abertos a viver o novo, não estão abertos a serem novas pessoas em Cristo Jesus. Por isso eles não conseguem acessar o novo de Deus. Eles não conseguem entender que para você passar um caminho novo, a direção é muito clara. Observe. E aí entra agora o que você precisa entender. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, o lugar do encontro, ele deixa de ser prerrogativa e ele passa a ser aberto a todos aqueles que quiserem entrar na tenda do encontro. E é nesse lugar que eu quero que você entre essa noite. Porque assim como Moisés, você pode entrar e você pode falar face a face com Deus. Pastor, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu não sei o que eu vou fazer depois de amanhã, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer de estudo, eu não sei se eu vou passar no vestibular, pastor, eu não sei com quem eu caso, né, aqueles que estão jovens ainda, pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Ei, o texto diz que todas as vezes que Moisés precisava se consultar, ele ia para o lugar do encontro. O seu lugar secreto hoje é quando você fecha ali o seu quartinho de guerra, ou quando você fecha a porta do seu quarto. Você está na tenda do encontro, assim como Moisés tinha dele, nós temos a nossa. Mas observe, lembra que eu disse que todo bônus vem um ano junto. Nessa época aqui, o povo podia reclamar com Moisés. Por quê? A prerrogativa era dele. O que eu tinha que fazer como povo? Eu tinha que vir aqui para a porta da minha casa, participar de um culto talvez, ficar de pé ali, com respeito, com reverência, com honra, e quando acabasse, eu ia embora. Só que tem uma pessoa que nos ensina, desde antes de poder, o que nós devemos fazer hoje. Ele estava ali, quando vai ser comigo? Quando Deus vai falar comigo? Cara, o texto diz que ele não se apartava da tenda. Como está o seu lugar de encontro com Deus hoje? Como está o seu lugar de conselho com Deus hoje?
Veja que nós temos um grupo de pessoas que batem muito forte nisso. Agora eu tenho acesso, né? E agora eu vou falar algo muito sério para vocês, e eu quero que você entenda isso para a sua melhor e para o seu crescimento. Mas, se você também não gostar, eu vou falar do mesmo jeito. Observe, aqui nós temos muitas pessoas que nós ganhamos para Cristo, muitas pessoas que nós batizamos aqui, muitas pessoas que foram libertas aqui, muitas pessoas que se reconciliaram com Cristo aqui, mas também, obviamente, nós tivemos um grupo de pessoas que migraram de outros lugares. Acontece, né? Da mesma maneira que às vezes sai alguém daqui e vai para outro lugar, acontece também de vir para outro lugar e vir para cá. Mas entenda o que eu vou falar para você. Lembre-se que agora o lugar de conselho é seu. Que a tenda do encontro é sua responsabilidade. Porque o texto não diz que Deus descia para Moisés ir lá falar com ele. O texto diz que Moisés ia falar com ele e ele descia para responder Moisés. Agora entenda, eu gosto muito de escutar os meus mentores, e o pastor Odilon, ele diz assim: se a igreja dá certo, a glória é de Deus. Se ela dá errado, a culpa é do pastor. E eu concordo com isso, mas para esse grupo que bate bem no peito e fala assim, não, agora é tudo nosso, né? Eu tenho acesso, eu vou fazer o que eu quero, e você participou dessas igrejas, porque veja, foi o que eu acabei de falar no início da mensagem aqui. Se eu quisesse entrar numa zona de conforto hoje, dificilmente nós teríamos uma história mais impactante da manifestação de Deus como a nossa igreja teve nesses 6 anos. Se acabasse hoje, já teria valido a pena, certo ou errado? Só que quando nós não temos convicção e foco de onde nós vamos chegar, na nova estação, no novo plano que Deus está dando para nós, o que acontece? Acontece com os lugares que vocês sabem do que eu estou falando. A igreja vem, tem uma levantada, vive um momento legal, e depois... Agora veja, Deus ainda institui líderes hoje, mas obviamente todos nós temos acesso à tenda do encontro. Mas se você é radical em falar que a tenda do encontro hoje, ela está aberta para você, por isso você não precisa mais de nada, e você participou dessas igrejas, você também é culpado por ela ter minguado. Então entenda o que eu estou falando. Eu estou falando que a tenda, o lugar de encontro está disponível. Mas para que eu e você entramos em um novo passo, em um novo caminho, em um caminho desconhecido, mas abençoado por Deus, aqui tem uma direção clara. Qual é a direção que Josué dá? Uma que eu e você não precisamos seguir, que é a primeira. Qual que é? Mantenha 2 côvados de distância da arca. Por quê? Se alguém tocasse a arca e não fosse levita, o que aconteceria com a pessoa? Era fulminado, certo ou errado? Então mantenha a distância dela. Ela vai indo e nós vamos aqui 1 quilômetro para cá dela, 2 côvados, 2.000 côvados. Esse caminho é um caminho novo que vocês vão seguir. Aí tem o segundo conselho para entrar no novo de Deus. Ele diz assim: se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Se santifiquem. Pastor, o que é isso? Se santifica. Pastor, mas onde? Cara, não sei. Você sabe qual é o seu pecado, eu sei qual é o meu. Nós sabemos qual é o nosso pecado. O texto diz, se santifiquem. Olha isso. Eles estão entrando no novo de Deus. Imagina nós aqui, nós estamos entrando no novo. Nós estamos saindo de um ciclo, estamos entrando em outro, né? Olha a direção de Deus. Só que agora não é mantenha a distância da arca da aliança. Agora entrem na tenda do encontro. Sejam impregnados pela presença de Deus, para que o Senhor fale, assim como Ele falou para Josué. Imagina isso. Assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você, Douglas. Assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você, Lucildo. Assim como eu fui com Josué, eu vou ser com você, Diego. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Lugar de conselho, lugar de instrução.
E ele diz: se santifiquem hoje. E o Espírito Santo de Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Tem um grupo de pessoas se santificando todos os dias, há quase 6 anos aqui na cidade de Bauru. E o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Maravilhas, maravilhas e maravilhas. Sinais, curas. A gente olha para as crianças, batismo com o Espírito Santo. Sonhos, visões, desenhos proféticos, arrependimento, exortação. Veja, isso é maravilha de Deus no nosso meio. E acontece o mesmo com os adolescentes, e acontece o mesmo com os jovens, e acontece o mesmo com os adultos. Então veja, o Senhor já começou a fazer as maravilhas no nosso meio, mas eu quero que você entenda isso hoje. Você pode ser alcançado por essa graça que o Senhor está derramando sobre nós. Não tem exclusividade. Não é eu gosto mais desse, não gosto daquele, não. Siga as orientações do Senhor, porque a expectativa do meu coração é que essa graça, ela possa alcançar a casa de todos vocês, que todos vocês possam ser alcançados no casamento, que todos vocês possam ser alcançados nos negócios, que todos vocês possam ser alcançados nos estudos. Existe um favor, existe uma graça, mas existe uma graça para aqueles que são da aliança. O povo era da aliança. Era o povo de Israel. E essa graça está disponível. Uma unção. Uma unção que vai aperfeiçoar os seus pontos fracos. E vai te empurrar para o lugar do encontro. Porque as orientações vêm de Deus, mas em um alinhamento ela é a mesma para todos. É a mesma para todos. Você não precisa continuar andando em círculos. Você não precisa continuar andando em círculos. Você não precisa continuar no deserto. Você não precisa continuar na situação que você se encontra. Existe um favor de Deus liberado aqui essa noite. Existe um favor de Deus liberado aqui essa noite. Mas para você acessar esse novo tempo em Deus, primeiro, você precisa acessar o lugar do encontro, para você sair de lá uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Um cristão melhor. Um cristão melhor. Alinhado com o Espírito Santo de Deus. Existe graça, existe favor. E o vento vai soprar e vai soprar com muita violência nesse ano. Eu acredito muito no que Deus está fazendo. Eu acredito no que Ele vai fazer. E eu posso afirmar por vocês que tudo isso que nós estamos vivendo, embora pareça muito grande, é muito pequenininho, perto daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Mas a graça não é só para a instituição, é para todos que fazem parte. A aceleração, provisão, milagres, unção, a presença dEle está impregnada no nosso meio. A presença dEle, quando nós começamos a cantar aquela música Paira, né, eu comecei a lembrar desse texto, né, e eu via como se nós fôssemos Josué, né, e a presença de Deus pairava sobre a tenda. E Moisés falava, mas Josué aqui, cara, olha isso. Cara, imagina Josué, o texto diz que ele não se apartava da tenda. Ele não sabia que um dia ia ser ele que estaria lá. Ele não sabia aquele momento que ele sucederia a Moisés. Ele não sabia que Moisés não ia entrar na terra prometida e quem ia entrar com o povo era ele. Naquele momento ele não sabia. Mas existia um negócio ali, uma inquietação no interior dele que fazia ele ficar perto. Vendo tudo, contemplando tudo aquilo. Cara, e quando Deus fala assim para ele, Josué, assim como eu fui com Moisés, cara, imagina isso para ele.
porque ele ia lá todas as vezes, ele não se apartava da tenda. Cara, ele sabia o que Deus tinha feito com Moisés, ele sabia como Deus era com Moisés, ele sabia, porque ele estava ali, o mais próximo que alguém podia chegar, ele estava ali, e mesmo que Moisés, olha isso, mesmo que Moisés, cara, eu não entendo hoje como um cristão não consegue mergulhar num lugar de encontro que está aberto para ele todos os dias. Não consegue gastar horas na presença de Deus que está livre para ele todos os dias. Eu não sei como um cristão pode ter dúvida do que fazer, se um conselheiro supremo está só esperando ele entrar, para ele descer para conversar como quem conversa com um amigo. Cara, imagina que Josué estava ali, e o texto diz que Moisés saía. E em outras palavras, era mais ou menos assim, cara, Moisés vai lá falar o que Deus falou. Cara, mas é Deus que está aqui ainda. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Eu fico imaginando ele ficando lá. Imagino eu que como a nuvem descia, ela também ia se dissipando quando acabava o encontro. Então eu fico imaginando Josué contemplando assim. E aí quando eles iam desmontar a tenda, aí ele falava, eu vou voltar agora porque eu tenho que fazer. Mas observe, todos já tinham voltado quando Moisés saía da tenda. Mas Josué ficava ali, sem se apartar da tenda. E a tenda do encontro hoje, ela está aberta para você. Talvez para você ser uma nova pessoa, o primeiro passo que você precisa fazer é esse: entrar nela. E não sair até o Espírito Santo de Deus vir e falar com você como um amigo fala com um amigo. Porque está disponível, está disponível. Sabe, eu acredito muito na manifestação de Deus através das habilidades que Ele nos dá. E ontem aconteceu algo aqui que me chamou muita atenção. Falei com a Lari, com a Marie, com o Salvador também. Ontem o PV veio com alguns amigos, né? Para auxiliar também na captação de vídeos, para a gente conseguir fazer algo com excelência. E tinha um diretor de vídeo, que ele estava esqueci o nome agora, com uma armação em volta dele, com câmera assim, ele articulando para estabilizar. E Deus deu essa habilidade para ele, o cara domina. E ele corria, e ele subia, e ele dava a volta, e ele agachava. E aquilo é pesado, não é leve. E ele corria, e ele vinha, e ele corria aqui, e ele vinha aqui, e ele voltava aqui, e ele gravava, e ele vinha aqui, ele ficava atrás, e ele tentava ficar de lado, e ele correu isso aqui. Eu acho que ele deve ter corrido aqui uns 5 quilômetros ontem, só nesse espaço. Mas aí, no finalzinho, eu fui ali falar com o PV, ver se tinha dado tudo certo, se ia precisar gravar mais alguma música. E aí o PV fala, cara, não vai precisar. E ele fala aqui no rádio, né, fala, gente, finalizou, fechou, tudo perfeito, não vamos precisar refazer nenhuma música. Podem aí relaxar agora. E ele desliga o rádio, e ali eu dou um abraço nele, e eu fico um tempo ele, depois eu volto. A hora que eu volto, o cara estava jogado aqui no chão. Cara, ele nem é da nossa igreja. Ele estava ali entregando a adoração dele para Deus. Fala, Deus, o Senhor me deu o dom de gravar, o Senhor me deu o dom de fazer vídeos, o Senhor me deu o dom da criatividade. Eu fiz com tudo que eu podia, eu entreguei tudo, eu não reti nada. Receba a minha adoração. Sabe, pastor, o que isso significa? O que significa é que quando você vai trabalhar, você pede para Deus te abençoar, mas quando acontece uma venda lá, você nem vibra. Você fala, Deus, me ajuda a fechar um negócio, me ajuda, né? Os advogados, eu quero ganhar esse processo. E aí ganha, uau, vamos para o próximo. Cara, você não entregou a sua adoração ali. Isso é para o seu dia a dia.
Isso é aquilo que Deus te chamou para fazer. É lá na sua empresa, cara, é lá no fórum, é na onde você estiver. Se você é uma manicure e as pessoas falam assim, glória a Deus, porque, nossa, que trabalho que você faz. E você fala, eu estou adorando a Deus com o melhor que eu posso, com o talento que Ele me deu. Se você é um mestre de obras, cara, quando uma casa fica pronta, aprenda a entrar na tenda do encontro. Aprenda a se derramar na presença de Deus, né? Às vezes você é um médico e às vezes você está tão no automático que às vezes uma pessoa fica boa. E aí você fala, próximo paciente, por favor, quem que eu vou atender agora? Tem mais quantos na fila, por favor? Tem mais 5, doutor. Mais 5? Tá. Cara, aprenda a se derramar na presença de Deus. Música faz parte da adoração, mas não é adoração na sua totalidade. Você precisa adorar a Deus com aquilo que Ele te deu. Cara, você precisa aprender a se derramar na presença dEle. Você precisa entrar. Mas pastor, por que eu não costumo fazer isso então? É porque você não entra na tenda do encontro todos os dias. É um lugar que é um caminho que você não trilhou ainda. Não, pastor, teve uma vez. Ok. O texto fala que Moisés ia todas as vezes que ele precisava. E o texto diz que Josué não se apartava da tenda. Sabe, talvez é o dia que Deus está fazendo um convite para esse novo tempo para você. Para que você se torne essa nova pessoa como Josué. Uma pessoa apaixonada pela presença de Deus, uma pessoa que consegue entregar adoração, uma pessoa que consegue entregar tudo, uma pessoa que consegue se render diante dEle. Antes da gente encerrar, eu preciso te dar essa oportunidade. Eu preciso te dar essa oportunidade. Ei, veja, o texto diz assim, Josué falando para o povo, gente, a arca da aliança vai passar. Nós vamos manter uma distância dela, por segurança aqui, porque nós não podemos tocar nela. E nesse caminho que nós vamos construir, é um caminho novo. Ei, o maná não está vindo mais, agora mana leite e mel, mas você vai extrair o leite e o mel. Ei, agora a sombra da nuvem não vai vir mais, mas você tem árvores, você pode construir casas, você pode construir abrigos, para a nossa linguagem, você pode morar num apartamento hoje, você pode morar numa casa, você pode morar numa chácara, você mora onde você quiser, mas existe algo liberado para o povo de Deus. E ele diz assim, esse caminho novo significa assim, sabe, à noite, quando a gente não tinha coberta e o deserto estava frio, aí vinha uma coluna de fogo, para a gente se aquecer. Essa coluna não vai vir mais, mas nós vamos poder fazer as nossas roupas, nós vamos poder ter o nosso casaco de pele, nós vamos poder fazer isso, nós vamos poder comer aquilo que a gente quer agora, nós só vamos ter que fazer. Ei, entenda o que Deus está falando essa noite, é o novo dEle. O novo dEle está disponível, mas você precisa se portar como uma nova pessoa. Você precisa passar pela metanoia hoje, para que você possa ser uma pessoa da tenda do encontro. Uma pessoa que se encontra com Deus diariamente, uma pessoa que se derrama a Deus diariamente, porque o texto é muito claro, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E essa voz ecoa para mim, para você, Danilo, assim como eu fui com Josué, eu serei contigo. Assim como eu serei com Josué, eu serei com você, eu serei com você, eu serei com você. Mas então, a direção era, não toquem, fique longe da arca da aliança, por segurança. E o conselho é para você essa noite, saia do seu lugar, faça uma aliança com Deus e entre de uma vez por todas na tenda do encontro. E o segundo conselho é, se santifiquem hoje, porque amanhã, nos próximos dias, o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida.
O Senhor vai fazer maravilhas na sua casa, o Senhor vai fazer maravilhas na sua família, o Senhor vai fazer maravilhas nos seus negócios. Saia do seu lugar, venha para a tenda do encontro, e depois a tenda do encontro vai ser não só aqui a nossa comunidade, mas vai ser o seu quarto, o seu lugar secreto.